E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho visto nos grupos, eu parei de criar já tem um tempinho, mas eu tenho visto no grupo o pessoal fazendo muita cruza maluca. Eu tenho visto canil aí fazendo cruza que não tem cabimento, não tem onde você imaginar que aquilo vai dar certo. Então eu peguei aqui a lousa que a gente usa para dar aula e eu anotei aqui todas as principais linhas de sangue que a gente tem no Monster, né? Red Lion, Camelot, Thompson, Chevy e deixei aqui em branco o F1 para falar no final. E eu vou falar para vocês hoje os prós e os contras de cada linha de sangue e como você vai fazer para melhorar o seu CAN, né? O que é CAN? O CAN é o coeficiente de aproveitamento de ninhada, né? Eu vou dar umas dicas para você para que você consiga aí selecionar melhor uma cruza, para que você tenha um aproveitamento de ninhada melhor, né? E o que seria esse aproveitamento de ninhada? Vamos supor que se você usar essas regras, se você usar o CAN direitinho, você vai ter um aproveitamento, vamos colocar aí, se o seu aproveitamento normal é de 20, 30%, ele vai com certeza subir para 50, 60% o teu aproveitamento de ninhada, tá? Lembrando, essas coisas não são feitas do dia para a noite, são processos, né? Você fazer um cruzamento, você fazer um acasalamento leva anos para que você comece a ter resultado. Porém, se você reforça as bases do que você trabalha, você tem um aproveitamento certo, você tem um aproveitamento melhor, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo Red Lion. Né? O Red Lion é uma das minhas linhas de sangue favoritas. Eu gosto muito de mexer com o Red Lion porque eles acabam se tornando verdadeiros coringas, né? O Red Lion, ele acaba se tornando coringa, por quê? Porque você consegue se aproveitar muito disso daqui. Isso aqui são os pontos positivos e aqui os pontos negativos. Eu vou colocar aqui como ponto positivo. Ele é um coringa. Tinha até esquecido, né? E por que ele se torna um coringa? Justamente pelos pontos positivos que ele tem. Red Lion é um cão que tem muito osso, consequentemente é um cão que também tem um bom volume. Não confundam volume com osso. O cão ter muito osso é uma coisa, o cão ter muito volume é outra coisa, né? O osso vai agir diretamente no peso do cachorro, né? É um cão que consegue chegar num peso legal, é um cão que consegue chegar num peso bacana, né? Volume, né? Esse volume é o volume visual, ou seja, é o volume que o cão apresenta, aquela frente cheia, aquele corpo cheio, né? Sem ser obeso, um corpo forte. Vamos colocar aí como um lutador de sumô. O lutador de sumô, ele não é obeso, mas ele é forte, ele tem muito músculo, porém muito peso e bastante osso. Então tudo isso tá aqui no Red Lion, né? Uma estrutura muito boa, né? Quais são os pontos negativos do Red Lion, né? Aprumos, né? São muito ruins de aprumo. É muito comum você encontrar um Red Lion de aprumos ruins, né? Achinelamento, né? O afrancesamento é normal você encontrar no Red Lion. Um ponto negativo, que é como você tem os prós de volume, osso e peso, ao contra, são cães que têm uma tendência a adquirir uma obesidade muito alta. É muito fácil você colocar peso no Red Lion, porém é muito fácil você deixar o seu cachorro obeso, porque ele já tem tendência a ganhar massa, ele já tem tendência a ganhar peso com facilidade. Se você não tomar muito cuidado, o seu cão vai deixar de ser um cão forte e vai virar um cão obeso. E problemas de pele é um pouco comum, né? Não tanto, mas dependendo da linha de sangue que você trabalhar, encontrar alguns cães que têm falhas de pelo até chegar na idade adulta, né? Isso também é genético. Não confundam com sarna demodéica, né? Existem cães que têm falhas no pelo por conta de questões hormonais, né, diferentes da sarna demodéica, e tem a própria sarna demodéica, né? Vamos para o próximo, Camelot. Camelot é uma das minhas linhas de sangue favoritas também, junto com o Red Lion. São cães extremamente expressivos, são cães que têm um desenho muito bonito, são cães que são fáceis de você colocar uma musculatura legal nele, e são cães que na maioria das vezes são corretos, né? De todas as linhas de sangue,
o Camelote, na minha opinião, é uma das mais completas, né? Mas qual é o ponto negativo do Camelote? Qual é o ponto negativo? Vamos lá. Temperamento. Ah, mas temperamento é um ponto negativo? Eu vou chegar bem nesse ponto, porque é um assunto delicado para se falar. O Camelote é um cachorro que acaba se tornando um cachorro um pouco explosivo, né? São cães que têm seus instintos, né, muito próximos aos cães de linha vermelha do APBT tradicional. Então são cães explosivos, são cães que têm um temperamento geralmente, né, bem fortes. Existem camelotes que são bem dóceis, existem tudo, mas eles são pontos fora da curva, tá? Mas em geral o camelote são cães, é uma linha de sangue de cães que tem um temperamento, né, bem forte. Então não é um cão que eu recomendo para qualquer pessoa, não é uma linha de sangue que todos podem trabalhar. A gente tem que lembrar que quem cria Pit Monster na maioria das vezes é leigo, tem o seu cachorro de pet e vai montando seu canil a partir dali. Então se você não tem um trabalho muito bom em temperamento, em trabalhar com cães que tem temperamento forte, é uma linha de sangue que é um pouco delicada para você mexer. Um ponto negativo, estrutura. Ah, mas é um cachorro que tem expressão e desenho. Porém, se você fecha muito uma linha de sangue, a estrutura dele tende a secar muito, né? Não tanto quanto o Thompson, mas seca bastante, né? Cernelha, são cães de cernelha relativamente baixas, né? Ele é um pouco maior do que o Red Lion, né, em questão de altura, mas mesmo assim são cães um pouquinho baixos, né? E também tem problemas de pele, né? Como são cães que vieram quase todos de uma mesma base, né? Isso é um pouco comum na maioria dos monsters, porque acaba que todas essas linhas de sangue acabam se encontrando. Então existe alguns cães que têm problemas de pele dependendo do fechamento que você usar aí. Se for um cão com uma determinada cadela que tenha um fechamento muito acentuado, você pode ter problemas de pele também. Vamos para o próximo, o Thompson, né? O Thompson, que é a nossa raça mais genuinamente brasileira, né? O Thompson que foi criado aí pelo Guilherme Thompson lá em 1900 em Guaraná com rolha. Qual o ponto positivo do Thompson? São cães que geralmente têm muita cernelha. São cães que têm uma cernelha muito boa. São cães extremamente corretos. E os drives deles são bem legais, né? São cães que têm um drive bom. Não chega a ser um explosivo como o Camelote. Porém, eles têm bons impulsos, principalmente de caça, né? São cães bem legais. São de todas as linhas de Pit Monster, a que mais se enquadra dentro dos cães dos APBTs, né? Vamos colocar aqui um APBTzinho. São os cães que mais se aproximam ao APBT, né? Por isso a gente vem aqui para os pontos negativos do Thompson. Quais são? Musculatura. São cães que eles têm uma definição muscular, porém, na minha opinião, pro Pit Monster não é interessante. Por quê? O Thompson tem uma definição muscular que lembra muito um corredor, um maratonista, ou seja, ele é musculoso, porém ele não é forte, ele não é poderoso, ele não mostra aquele poder que o Pit Monster tem que ter. Na minha opinião, o Pit Monster é um cão que tem que ser musculoso e poderoso, como se fosse um halterofilista, né? Outro ponto negativo, abertura de peito. O Pit Monster da linhagem Thompson, né? Os Thompsons geralmente tem pouca abertura de peito, né? Não é aquele, mas eu tenho um Thompson que ele tem uma abertura de peito legal. Tudo bem, porém, conforme você vai trabalhando essa linha de sangue, principalmente se você for fechar essa linha de sangue, você vai começar a ter o mais próximo do APBT, que vai até competir com o APBT. Você pode colocar um Thompson fechado numa pista de APBTs, é bem capaz dele ganhar, né? Porque a abertura de peito dele lembra muito a no Pitbull tradicional. Não é aquela coisa avantajada, porém tá lá, né? Estrutura. São cães que acabam ficando um pouco finos. Por quê? Porque a base deles é do Pitbull tradicional. Mas foram usados Pitbulls que eram fora do padrão. Pitbulls que eram fortes, musculosos, tudo. Sim, mas eram grandes para Pitbulls, né? A base do Thompson foi feita com Pitbulls, né, que saíam do padrão. Porém, quando a gente coloca todos esses cães numa régua, né, o Thompson
perde muito em musculatura. O Thompson acaba tendo esse problema que, na minha opinião, não se pode ter no Pit Monster. O Pit Monster tem que ser aquilo que não se confunda com o Pitbull. Então é uma linha de sangue que hoje eu considero ela ultrapassada. Não há necessidade de você usar tanto o Thompson. Era mais para você fazer aquela base no começo, quando você não tinha muita opção. Hoje a gente tem muita, né? Então acaba que o Thompson não é uma linha de sangue que eu usaria hoje, né? Fora que também existem alguns problemas quando você fecha muito de agnatismo e prognatismo. Também temos isso no Camelot, também temos isso no Red Lion, porém no Thompson é um pouco mais acentuado. No Thompson a gente tem um pouco mais. Na maioria das linhas de sangue que tem Thompson, às vezes quando você fecha muito o sangue, você encontra um cão que tenha problemas de mordida, né? Nas outras linhas também você encontra, vai encontrar em todos, porém é seleção, né? E temos o Chevy. O Chevy, na minha opinião, é uma ótima linha de sangue. Porém, a gente tem aqui, eu vou começar com os defeitos, que é o que? Uma pouca diversidade genética, né? Então, o que acontece? A maioria dos Chevys que a gente tem aqui no Brasil, a base dele é do Ellis, né? Podem procurar aí, Ellis. É um Ellis Chevy. Vocês vão incluir online, né? O Ellis Chevy. Porém, como tudo veio dessa mesma base, se você não trabalhar bem com isso daqui, você acaba perdendo muito das qualidades desse cachorro, que são o quê? São cães que têm uma cernelha legal, né? Eles conseguem conciliar bem cernelha com volume, né? Geralmente um cão, quando tem muita cernelha, ele tem pouco volume, mas os Chevys não. Os Chevys conseguem conciliar até de uma forma legal. Traseira do Chevys, uma ótima traseira, até porque o Chevy foi criado para ser um cão de tração. São cães que foram feitos cruzamentos exclusivamente para competições de trekking, para competições de tração. Então são cães que vão tracionar muito bem. Lógico, a gente vai levando em consideração isso. São cães que vão ter uma traseira mais poderosa. São cães que vão ter uma traseira sem ser aquela traseira fina, mas uma traseira mais aberta. Por quê? São cães que na sua base de função foram selecionados para ter uma vantagem nas competições de tração. Aqui no Brasil não temos tanto essas competições. Enquanto a gente tem, são cães, né, a gente vê muito os APBTs, né, mais tradicionais participando dessas competições. Porém, o Chevy leva vantagem aí, então acaba se tornando uma vantagem para você usar esse tipo de linha de sangue, né? Porém, você tem que trabalhar bem, porque a nossa base genética de Chevy no Brasil, ela é baixa. A maioria veio daqui do L Chevy. E temos aqui os F1s, que eu deixei em branco. Por quê? Porque a gente vai depender muito de qual F1s a gente vai usar, né? Quais são os F1s que a gente vai colocar no cruzamento aqui para poder ver o que é que vai completar, o que é que vai se aproveitar, o que é que não vai. Mas hoje os F1s são, que eu acho importantes, Bullies, Bulldog americano, né? Esses dois para mim são as bases de F1 que você consegue aproveitar mais. Por quê? O Bully você já tem uma vantagem, ele descende diretamente, o Monster descende mais dele do que de outras linhas de sangue, né? Então quando você usa Bullies com os Red Lions, você consegue usufruir de todas as vantagens de usar um Red Lion, e você acaba limpando bastante os defeitos, né? Porque o que acontece? Geralmente os Bullies de Standard, né? Vamos colocar aí os Bullies Standards, eles têm uma correção, são cães corretos, são cães bem selecionados, são cães bem trabalhados, principalmente aqueles que vêm com uma base forte de cães dos Estados Unidos, né? Não tanto trabalhados aqui, mas Bullies Standard, né? Eles têm essa vantagem. Fora que você não vai perder a principal característica, que é o que? Né? A cara de pit. Né? Você não perde a cara de pit, que é um problema que você vai ter às vezes usando aqui no Bulldog, né? O Bulldog americano vai te dar um ponto negativo, que é o focinho, né? O Bulldog tem um focinho curto, então acaba que algumas inserções você tem cães de focinho curto. Você tem cães aí de focinho que não vai ser o característico do Monster,
né? São cães que não vão ser aí, não vão representar bem o padrão do Pit Monster. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer a sua cruz agora? Como é que você vai aumentar aí o seu cão, né? E como é que vai ser? Primeiro, vamos olhar o seu cão. Eu tenho um cão Red Lion. Você vai observar tudo do seu cão, tanto as qualidades como os defeitos. Não adianta ter cegueira de canil, tá? Se você tiver cegueira de canil, você não vai longe com isso daqui. Não adianta. Se você for arrogante, se você não tiver olho, se você não olhar, não, meu cachorro tem isso de bom e tem isso de ruim. Não é que todo Red Lion vai ter todos esses pontos negativos, também não vai ser todos esses pontos positivos. Ele vai ter alguns desses pontos e vai ter, consequentemente, provavelmente alguns desses outros pontos. Então você tem que ver, meu cão tem um osso bom, ele tem um desenho de cabeça bom e ele tem um peso bom, né? Porém, ele tem um achinelamento, né? Tem um leve problema de aprumos e um leve problema de afrancesamento. Então, o que é que eu vou usar? O que é que falta nele? Aprumos e correção. Então, você vai vir aqui na tabela. O que é que eu tenho que me ajuda com isso? Eu tenho aqui no camelote, eu tenho correção, né? Então, provavelmente, você com esse problema, com essa qualidade do camelote, você soluciona, né, a maioria dos problemas aqui. Por quê? Aprumos, achinelamento e afrancesamento se resolvem com um cão que tem uma boa correção, né? Então, como é que eu vou selecionar? É só pegar qualquer camelote? Não. Você vai pegar um camelote que tenha, entre as qualidades, né, eu focaria em expressão, musculatura e correção. Desenho não. Não, porque se você tem a expressão, o desenho que eu digo aqui, você vai conseguir aproveitar bastante dessa base, porque você tem volume e peso. Então acaba que você não vai ter tanto desenho, porque você vai produzir um cachorro mais forte, você vai produzir um cachorro maior, né? Então você não vai ter tanto desenho, você vai deixar isso mais para frente, né? Então, se o seu ponto forte é a correção desse animal aqui, você pode cruzar com ele, né? Geralmente eu optaria em escolher um cão que seja um camelote, que tenha um coeficiente de inbrinde, né? O que é um coeficiente de inbrinde? É o índice de fechamento dele. Se ele tiver um índice de fechamento alto, seria interessante porque a probabilidade desse coeficiente se refletir no acasalamento. Então, se é um cão correto que vem de uma linha de sangue meio fechada ou fechada, e eu tenho um Red Lion que a linha de sangue dele, apesar de ser fechada, tem uma abertura nas primeiras gerações, então eu vou conseguir ter um aproveitamento melhor aqui. Porque o que eu estou precisando aqui para corrigir está fechado aqui, que é a correção, e desse lado está fechado nas outras coisas, entendeu? No que não tem aqui. Então é esse que dá um aproveitamento maior. Mesma coisa, se eu fosse usar um Chevy, eu posso usar um Chevy? Pode, porém você vai ver o que é que você precisa. Tem tanta correção no Chevy? Não é tanto foco em correção. Às vezes um cão, quando tem muita cernelha, tem muito problema de aprumos, né? Por quê? São cães que crescem demais e os aprumos acabam indo para fora. Se o criador não tiver um trabalho pesado nesses aprumos, né, ele vai ter problemas aí do cão puxando a mão para fora, né? Não é tão incomum em cães de cernelha alta. Se você cria Rottweiler, se você já viu Rottweilers, filas brasileiros, Mastifes, Mastim napolitano, né, cães nesse tipo, você vai ver que a maioria deles, a mão dele é um pouco para fora. Então não é um cão que você usaria para ter um aproveitamento tão bom. Por quê? Porque o seu foco é isso daqui. O seu foco são os pés, né, do seu animal. É a parte inferior, a parte de baixo. Então você usaria um camelote. Mas eu posso usar um Thompson? Você pode usar um Thompson, pode usar sim. Porém, o que vai acontecer? Você tem muito osso aqui, muita correção aqui. O Thompson geralmente é bem fechado. Então, vamos para o ponto negativo. Existe uma probabilidade desses pontos negativos serem colocados. Ou seja, eu cruzo um Red Lion com o Thompson, eu tenho muitas chances de perder musculatura, de perder uma abertura de peito, né, de perder um pouco de estrutura. Isso daqui vai ser reforçado provavelmente. Então, então eu posso usar um Red Lion com um F1? Você pode. Você pode usar um Bulldog, você pode usar um Bully. Lógico, né? Eliminando aqueles que não vão atingir
o padrão do Pit Monster, aquilo que pede, que é o quê? Um cão forte, um cão musculoso, um cão poderoso, porém com cara de Pitbull, tá bom? Bom, galera, esse vídeo chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Então um abraço para todos, se inscrevam no canal e até mais!